cremosos e minhas cremosas, tudo bem? Tudo jóia? Não com o seu cabelo? Não, tá bom, já tá. Eu tô fazendo vídeo aqui sobre cabelo toda quinta-feira, porque olha a situação, gente, tá crescendo, tá saindo na progressiva, mas tudo bem, tá? Vamos lá. Eu vim contar pra vocês hoje como foi a minha experiência no dia da entrevista lá no Consulado Americano, São Paulo, Zona Sul, tá bom? Então eu vou contar pra vocês e vou aproveitar e responder todas as perguntas que me fizeram. O que eu acho de usar calça jeans no dia da entrevista, que roupa que eu usei, como eu me senti no dia da entrevista, que pergunta que eles me fizeram, que documentos eles me pediram, como que foi quando eu saí do consulado, que medo que eu tive, se eu tive algum medo, algum receio. Então eu vou responder tudo pra vocês, tá bom? Gente, querendo ou não, o dia que eu levantei e vi que era o dia da entrevista, eu fiquei muito ansiosa, porque querendo ou não, era o dia em que a minha vida ia mudar, né? Porque eu ia mudar de casa, eu ia mudar de país, apesar de não ter assimilado muito essa questão do país, mas eu ia mudar, então muita coisa ia acontecer na minha vida e, querendo ou não, eu fiquei muito ansiosa, sim, no dia da entrevista. Fazer o quê, né? Não era pra ficar, mas eu fiquei. Então, meus cremes, eu levantei, tomei um belo de um banho, que eu adoro um banho assim, bem tomatinho, bem cheiroso. Tomei um banho bem gostoso, coloquei uma roupa esporte fino, tá? Eu coloquei uma calça de tecido, eu coloquei uma sandalinha, tava muito calor, uma sandalinha assim bem social, uma camisa social, deixei o cabelo natural, bem assim arrumado, mas natural, uma maquiagem super leve, bijuterias pequenas, tá? O que eu acho de usar calça jeans no dia da entrevista? Eu acho que fica a critério de cada um que roupa vai usar no dia da entrevista. Mas o meu ponto de vista é que se eu quero usar uma calça jeans, eu vou pôr um sapato social e uma camisa social, tá? Pra tornar o meu look um esporte fino. Então, eu gosto muito de usar o esporte fino se eu for fazer qualquer tipo de entrevista. Emprego, consulado americano, então, né? Eu quis usar esse look e gosto muito do esporte fino, tá bom? Meu marido também foi de esporte fino, tá? Ele foi de camisa social, calça social, sem gravata, só a camisa e o sapato social, tá bom? Bom, muito ansiosa, né? Fomos para o consulado. Chegando no consulado, passei por uns 3 guichês antes de chegar na fila realmente dita ali para os guichês da entrevista. Chegando lá, a fila estava pequena, poucas pessoas, e eu fiquei olhando para o lugar, fiquei meio admirada, porque eu esperava assim salinhas, sabe, de entrevistas, mas não. É tudo muito aberto, até por segurança, né? Tudo muito aberto, eles ficam atrás de uma cabine de vidro, um vidro assim grosso, que dá pra perceber que o bicho é grosso. E tem aqueles círculos de microfone, eles têm aquele microfoninho fino aqui, onde eles falam e nós escutamos por aquele círculo de microfone, que vai emitir o som para quem está do lado de fora. E o legal é que as 3 primeiras pessoas da fila conseguem ouvir as perguntas que eles estão fazendo. Então isso é legal porque dá para você ficar na fila quando você está ali na frente já atenta nas perguntas, né? Isso é o que eu penso. Muita gente estava ali, não estava nem ligando porque eles estavam falando. E aí eu ficava observando todo mundo que estava nas cabines. E olhava para uma cabine e via uma moça lá que ela não parava de tirar papel da bolsa. Ela tirava papel e mostrava papel e ele pedia papel. E eu, gente, que loucura. E via também pessoas que saíam cabisbaixas, vi pessoas que saíam chorando porque não tinha conseguido. E aí você vai ficando na fila vendo tudo aquilo, né? Tem pessoas que controlam as emoções, tem pessoas que saem neutras, você não sabe se foi aprovado ou não, mas enfim. Eu ficava lá na fila, observando, orando, falando, ai Senhor, que seja feita a sua vontade. Se der, se for, se ele der, é porque é pra eu ir. Se ele não der, é porque não é pra eu ir, pronto. E ficamos lá, e quando eu estava na 3ª da fila, gente, foi inevitável, né? Eu ficava só de ouvido ali, no que eles estavam falando, para ver se eu conseguia ouvir alguma pergunta e mentalmente pensando como eu responderia se essa pergunta estivesse sendo feita para mim. E quando chegou a minha vez, nós fomos de cabeça erguida, olhando fixamente nos olhos do entrevistador, com segurança, porque eu estava ali,
eu ia falar toda a verdade, eu não tinha por que ter insegurança, por que olhar para os lados, por que olhar para baixo, que isso não é legal em nenhum tipo de entrevista. E ele, muito gentilmente, nos cumprimentou e pediu os passaportes. Nós colocamos os passaportes ali no espaço aberto embaixo, entregamos os passaportes para ele. E ele ficou digitando no computador. Eu não sei se é por conta do meu nervosismo, mas na hora parecia que ele estava digitando ali já uns 2 minutos, sabe? Mas eu acho que deve ter sido uns 30 segundos digitando. E aí ele virou para mim e perguntou: o que você faz? Eu disse: eu sou instrutora de Zumba. Aí ele voltou pro computador e digitava. E eu e meu esposo, nós combinamos de não ficar olhando um pro outro, sabe? Nós combinamos de ficar fixamente olhando para ele o tempo todo. Ele virou pro meu esposo e perguntou: o que você faz? Ele disse: eu desenvolvo sites e programas. Ok. E ele voltava pro computador e digitava. E, gente, eu ficava pensando: o que esse homem tá digitando? O que esse homem tanto digita? Eu não sei também, mas ele digitava. Depois ele perguntou pro meu esposo: você tem funcionários? Ele disse: não, somente quando eu preciso, eu solicito serviço terceirizado. Ok. E digitava. Para onde vocês querem ir? Nós queremos ir para Salt Lake City, Utah. Ele voltou pro computador e digitava. Depois ele virou, carimbou os nossos passaportes e disse: boa viagem, o visto americano foi aprovado. Quando ele falou isso, tendo feito só aquelas perguntas que ele me fez, sem me pedir nenhum documento daquelas pastas que eu estava na mão, que eu passei noites preparando, eu fiquei parada assim, olhando pra ele. Gente, eu fiquei parada, olhando pra ele. Só que o meu marido também ficou parado, olhando pra cara dele. Aí ele pegou e virou a cabeça assim de lado, olhou pra gente e falou assim: o visto americano foi aprovado, boa viagem. Aí a gente olhou assim um pro outro: obrigada. Parecia 2 tontos. Aí nós saímos e enquanto eu andava por aquele corredor assim que me direcionava até ali a saída, gente, foi passando um filme na minha cabeça, sabe? Um filme de tudo que eu tava fazendo para preparar para essa entrevista e chegar na hora ser desse jeito. Ele não ter pedido nada, não perguntou praticamente nada, né? Que só perguntou o que eu fazia. Mas tudo bem, foi uma mistura de emoções. Aí eu comecei a lembrar da minha mãe, como é que eu ia contar pra minha mãe, e foi falando, porque até então eu não tinha contado nada pra ninguém, né? Nem pra minha mãe, que eu tava no processo e tal. Eu queria contar só quando eu tivesse com o visto pronto ali, realmente tudo decidido. E é bom, né? É uma forma de eu me sentir segura. E eu fui e tal, e quando eu coloquei o pé na calçada, respondendo a pergunta, juntou todos esses sentimentos, mais a alegria da aprovação. Gente, eu comecei a chorar. Mas eu chorava no meio da rua. Chorava, me desabei. Chorava, fui chorando na rua, cheguei no estacionamento chorando, entrei no carro chorando, e eu não acreditava que aquilo estava acontecendo, e eu chorava, e chorei, e mais um pouco chorei. Foi isso que eu fiz, tá bom? Medo, eu não tive nenhum medo. Eu só fiquei com receio de como eu ia contar pra minha mãe, como ela ia reagir. Porque a minha mãe, ela tem vários problemas de saúde, assim, em relação a problemas emocionais, né? Então eu fiquei, como que ela vai reagir? Será que ela vai passar mal? Nesse sentido, um pouco de receio, mas medo eu não tive nenhum, tá? Então foi exatamente isso que aconteceu, gente. Essa foi a minha experiência. Então, as dicas que eu quero deixar para vocês são as seguintes. Olhe fixamente nos olhos do entrevistador, tá bom? E erga a cabeça, não fique olhando para os lados nem para baixo e responda com convicção aquilo que ele te perguntar, tá? Que documentos eu levei? Eu levei todos os documentos que provavam que eu dava aula de Zumba e em todos os lugares que eu dava aula. Meu marido também levou todos os documentos em relação aos sites que ele fazia, os clientes que ele tinha,
Nós também levamos matrícula das crianças na escola, levamos documentos de bens, levamos, que eram coisas que eles podiam pedir, né? Levamos extrato bancário, levamos documentos assim, básicos. Eu me referi aqui em pastas que eu levei, porque para ficar mais organizado e eu ter mais convicção de entregar o que eles me pedissem, eu separei em pastinhas pequenas. Então, numa pastinha eu escrevi Zumba. Tudo que era meu relacionado a Zumba eu coloquei ali dentro. Coloquei Bilarnet, que era a empresa do meu esposo. Coloquei tudo que era da Bilarnet dentro dessa pasta. Escola das crianças, coloquei documento deles. Bens, coloquei documentos, né? Que documentos eram esses? Planta, documento de carro, essas coisas. E também quero dizer para vocês que esses foram os documentos que eu levei, tá? Mas tinha muitas pessoas lá que depois, na calçada, a gente, né, conversando ali no estacionamento, pessoas que passaram pelo mesmo processo, outras que não autorizaram, blá, que não levaram nada, não tinham nada. Tinha um casal lá que aprovou o visto, eles ganhavam nem R$1.000 por mês cada um. Não tinha casa própria, não tinha carro e conseguiram o visto. Então, não fique com essa tensão de que eu só vou conseguir se eu tiver muitos bens para provar. Nem sempre acontece dessa forma. Porque eu estava lá, eu vi que realmente o que eu tô falando é verdade, tá bom? Se eu pude contribuir com a sua expectativa de saber como era a minha experiência, não esqueça de deixar um gostei. Não se esqueça de se inscrever no canal. Se você ainda não é inscrito, está escrito inscreva-se em vermelho, você clica, se inscreve e deixa aqui nos comentários perguntas, dúvidas que você venha a ter, tá bom? Um beijo, meus cremosos e minhas cremosas, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!